Sente-se, por favor, meu amado irmão. As crianças podem sair com a tia para receber a ministração. Isso. E eu queria te pedir, meu amado, que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Eu iniciei na semana passada uma série de mensagens intitulada Siga Jesus em uma paixão pelas Escrituras Sagradas. Siga Jesus em uma paixão pelas Escrituras Sagradas. E o Senhor Jesus nos mostrou na sua palavra que as Escrituras Sagradas, elas primeiro são eternas. Os céus e a terra vão passar, mas as tuas palavras não vão passar, as minhas palavras não vão passar. As Escrituras Sagradas, a Bíblia, ela é maior do que o sol, ela é maior do que a terra, ela é eterna, ela não pode passar. Os céus e a terra vão passar, o universo será dobrado como um manto velho, diz o livro de Apocalipse, mas a palavra do Senhor jamais passará. E porque a palavra do Senhor é eterna, ela também é inerrante. Isso é, ela não pode falhar, ela não pode mentir. E tudo na palavra de Deus é extraordinário por causa do seu autor, o próprio Deus. As palavras de homens, escritos humanos, estaria limitada ao tempo, às circunstâncias, a deterioração passaria, pelo próprio tempo em si, ou não seria supracultural, não poderia estar em todas as culturas, em todos os tempos. A palavra de Deus não, pelo seu autor, ela carrega as características, algumas das características do próprio Deus, porque em cada palavra, em cada sentença, em cada versículo, em cada capítulo, em cada livro, toda ela, palavra de Deus. Então, o que você tem em mãos, seja de forma física, a Bíblia escrita, o texto, as folhas na mão, ou no seu dispositivo, aí está a palavra de Deus. Eterna, os céus e a terra vão passar, ela não. E também inerrante, a palavra de Deus não pode falhar, disse Jesus. A palavra de Deus não pode falhar. Mas hoje eu queria meditar com você sobre a palavra de Deus como o alimento. E é uma das primeiras, se não a primeira descrição, a imagem que Jesus nos passa sobre a sua palavra, sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, que é justamente nesse momento da tentação, quando o Senhor Jesus, então em Lucas capítulo 4, versículo 1, diz assim o texto sagrado: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E a sentença completa se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 4: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Essa é uma citação do livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Esse é um dos textos mais conhecidos que o Senhor Jesus menciona. Ele está no deserto, guiado pelo Espírito, cheio do Espírito, e depois de 40 dias e 40 noites, uma fome extrema se apresenta sobre o Senhor da glória. E então o tentador se aproxima, depois de todos esses 40 dias, que não foram apenas 3 tentações. Olha o versículo 13 do mesmo capítulo onde você está, diz: passadas que foram as tentações,
de toda sorte. A Bíblia vai dizer, o autor de Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Apartou-se de Jesus o diabo até o momento oportuno e totalmente derrotado. O diabo se afasta do campeão de Jesus, que possui apenas uma arma. O diabo, aquele que é o símbolo do mal supremo, passa 40 dias e 40 noites tentando o Senhor em todas as coisas, em todas as áreas. Você já foi tentado em alguma coisa? O Senhor também já foi. E o Senhor tem apenas uma arma, e Ele não a tem de modo físico nas mãos. As Escrituras, os textos manuscritos do Antigo Testamento não estão nas mãos do Senhor, mas Ele a tem no coração, e Ele então vai se dando vez atrás vez. Está escrito, está escrito, está escrito. E meus irmãos, Ele vence o diabo com a palavra de Deus. Então veja o que você tem em mãos. E a primeira tentação registrada aqui, tanto no Evangelho de João quanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas, é justamente esse ataque na debilidade física de Jesus. Obviamente, depois de 40 dias e 40 noites, uma fome muito extrema se apresenta sobre o Senhor, e o diabo então vai e apresenta para ele uma pedra e diz: se és o Filho de Deus, transforma essa pedra aqui em pão. E Jesus então emite esse texto, faz a citação do texto sagrado de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem. Moisés está falando com Israel, que lembrando de como Israel passou pelo deserto durante 40 anos, e eles tiveram fome, e eles passaram situações difíceis, e o texto sagrado vai dizer que Deus os deixou ter fome, para que eles entendessem que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, o que o Senhor Jesus está ensinando aqui é que acima de qualquer necessidade vital extrema, porque alguém que está 40 dias e 40 noites com fome, em jejum, ele está muito perto da falência múltipla dos seus órgãos. Isso é, ele está muito perto de morrer. Mesmo nessa necessidade vital que é comer, não dá para viver muito tempo sem isso. E de uma forma extrema, já perto da inanição, o Senhor vai dizer que acima disso está a palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele diz: eu passei 40 dias e 40 noites sem comer, mas eu não posso passar nenhum momento sem a palavra de Deus. Pouquíssimos cristãos, meus irmãos, alcançam esse tipo de pensamento. Rarissimamente você vai ver isso, porque a maioria dos cristãos vai colocar a comida, a bebida, o dinheiro, o emprego, a diversão, enfim, a roupa, qualquer coisa na frente das Escrituras Sagradas, como mais importante do que a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus vai dizer, e nós precisamos aprender com Ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Para o Senhor Jesus, a Bíblia é o pão do céu. Não apenas Jesus mostrou isso, o próprio Moisés compara as Escrituras Sagradas com a comida, com o maná. Nem só de pão viverá o homem, a citação do nosso texto. Mas Davi também, no Salmo 119, versículo 103, vai dizer: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, elas são mais doces que o mel na minha boca. Vê? As Escrituras Sagradas comparada com a docilidade do próprio mel. Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele vai dizer que a Bíblia, que a palavra de Deus é como leite para o bebê recém-nascido. O escritor do autor de Hebreus vai dizer que não como um leite, mas ele vai comparar as Escrituras
sólido, comida sólida, de verdade, para aqueles que estão na fé. Então a Bíblia é a comida diária para todo o cristão verdadeiro. Para aquele que acabou de nascer na fé, é o leite espiritual. É um banquete para aqueles que já são mais maduros na fé. É sobremesa para todos. Mel. A palavra de Deus, ela de ponta a ponta, é uma bênção, é um alimento maravilhoso. E meus irmãos, essa ideia de alimento, na época bíblica, ela, e até hoje tem essa conotação, ela é uma expressão de amor, de cuidado, de proteção, mas também de investimento. A mãe toma o bebê no colo e ali ela amamenta, olhos nos olhos, a expressão de amor da mãe pelo seu bebê, que ali está amamentando, é um cuidado, é a proteção, é a expressão de amor, amamentar, essa expressão de carinho que a mãe tem. O pai e a mãe que trazem o alimento para casa depois de um dia de trabalho, cansados, e vão trazendo o alimento para casa. Isso é uma expressão de amor, de cuidado, de proteção, de investimento para com sua família, com seus filhos. Mas também na hora de cozinhar, a mãe que ali com tanto cuidado corta os alimentos e tempera bem temperado e faz bem caprichada a comida. Ela não simplesmente pega a comida e sai tacando na panela de qualquer forma. Tem um jeito esse negócio, né? Tem uma ordem isso aqui. A Isabelle gosta de cozinhar e às vezes eu sou meio bagunceiro na cozinha e ela e a pastora me dão uma ordem lá e eu tenho que seguir aquela ordem. Não pode chegar e fazer aquele fubá, não. Tem que ser um negócio bem feito, tem que ficar bonito, tem que ficar caprichado. Não pode ficar uma coisa de qualquer maneira. E eu estou quase aprendendo. Deus me ajude. Mas outro texto que eu queria meditar com você é Jeremias capítulo 15. O primeiro texto, abra sua Bíblia em Jeremias capítulo 15. O primeiro texto que nós lemos mostra o símbolo da palavra de Deus como a comida do céu, o pão do céu para mim e para você. Mas Jeremias 15:16 vai mostrar para a gente como nós devemos tomar essa comida, como nós devemos nos aproximar desse alimento tão precioso que são as Escrituras Sagradas. Em Jeremias capítulo 15, versículo 16, Jeremias vai mostrar exatamente como deve ser essa aproximação. Ele diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. A Bíblia, meus irmãos, é um alimento a ser buscado diariamente. Achada as tuas palavras. Esse verbo hebraico aqui, achado, não é simplesmente que você tropeçou em alguma coisa, não. É algo que você buscou, você perdeu e agora você está em busca, você está vasculhando tudo até encontrar. Então a ideia aqui do texto é justamente procurar insistentemente até encontrar, achada as tuas palavras. E é isso que nós precisamos fazer, meus amados irmãos, diante das Escrituras Sagradas. Ela é o pão, ela é o alimento, e nós precisamos buscá-la. Achada as tuas palavras, nós precisamos buscar em oração as Escrituras Sagradas, orar ao dono da palavra, o Espírito Santo, e dizer: Espírito de Deus, abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua palavra. Dependa desse professor maravilhoso, o Santo Espírito de Deus, para que ele te ensine, para que ele te abra o entendimento, para que ele ilumine as Escrituras, ele derrame luz do céu sobre o texto sagrado que você está diante de você, e que ao ler aquele texto, talvez você não encontrou absolutamente nada
fechada, mas você continua ali, você continua detido naquele texto, e lendo uma e outra vez, e ore, para, e diz ao Santo Espírito: Senhor, me abre a mente para que eu entenda a tua palavra. E ali então o Espírito de Deus vai iluminar você e vai fazer e dar a compreensão para você. Buscar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus no culto. Quando você vem ao culto, você está buscando a palavra. Quando você vem ao culto de quinta-feira, onde estamos meditando em um livro das Escrituras Sagradas, meus irmãos, ali estamos buscando as Escrituras, estamos lendo as Escrituras, estamos indo mais fundo nas Escrituras possível, para poder extrair o alimento, extrair a substância da palavra de Deus, não apenas a letra que está diante de nós, mas a mensagem, os princípios, os valores, a vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Então, quando você busca a palavra de Deus, você vai achá-la com certeza. E enquanto você lê as Escrituras, enquanto você busca, enquanto você medita, encontre Deus, porque é a palavra de Deus. Encontre o próprio Deus na palavra dele. Quando você abre a Bíblia, Deus fala com você. A palavra de Deus é viva e eficaz. Um livro comum está morto. A palavra de Deus, ela é viva. Você foi salvo, regenerado pela palavra que você ouviu do Evangelho. Essa palavra está carregada do poder de Deus. Essa palavra é palavra de Deus. Essa palavra é viva e ela durará eternamente enquanto o seu autor viver. Então, meu amado irmão, que você tome a palavra de Deus e conheça o Deus da palavra. Conheça o Deus que está descrito nesse texto maravilhoso. Que você veja o caráter de Cristo, a pessoa de Deus, os milagres, como Deus atuou na história, no Antigo Testamento, apontando diretamente para a cruz de Cristo, a necessidade não apenas do povo de Israel, mas de toda a humanidade, de todo pecador, da salvação e do perdão em Cristo Jesus. Que você veja o caráter santo de Deus, que você veja a bondade de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a onipotência de Deus, o poder dele, operando milagres, sinais, curas, libertações, maravilhas, glorificando o seu santo nome. Veja Deus na sua palavra, busque o próprio Deus na palavra de Deus. Seria uma tragédia ler a Bíblia e não encontrar Deus. Não encontrar Deus. Se você lê a Bíblia e não encontrou a Deus, não conheceu mais a Deus, não ama mais a Deus, não teme mais a Deus, não está mais admirado de Deus, você não leu a Bíblia. Você leu apenas um livro. Apenas um livro foi lido. Mas você não capturou a palavra de Deus no livro de Deus. Irmãos, a Bíblia é um alimento indispensável e diário. Ele é indispensável porque ser humano algum pode viver sem alimento. Uma vez aí apareceu uma mulher que dizia que se alimentava do sol. E já tinha 7 meses que ela não comia, ou sei lá quantos meses que ela comia. Não, eu só fico diante do sol. Tudo mentira. Ninguém vive sem alimento. Ninguém vive sem comida. A Bíblia é indispensável para todos. A Bíblia é para todos. A Bíblia é indispensável a qualquer cristão, a qualquer ser humano, assim como o alimento, como a comida. Por isso essa comparação entre as Escrituras e o alimento, porque ela é indispensável, ela é sumamente necessária, ela é inegociável. Se tem um negócio que me perturba, é se eu ver alguém que está perto de mim e não está comendo, e tem que comer, e está doente, precisa comer, ou não está doente e não come direito, não come a quantidade de carne que tem que comer, ou a quantidade de comida, aquilo me deixa, não, você tem que comer, você precisa ficar em pé. Não é um texto da Bíblia, mas está certo, saco vazio não
para em pé. Não está na Bíblia, mas está certo. É um bom ditado, não está ruim. Então, meus irmãos, é indispensável. Mas é interessante, é um alimento e precisa ser diário. Quantas vezes você já comeu hoje? Café da manhã, almoço, talvez a gente vir para o culto, fora as beliscadas, né? Oh, glória! Né? Fora aquelas beliscadas diárias que a gente vai dando ali. Assim também deve ser a Bíblia, meus irmãos. Um bebê recém-nascido, ele não vai viver muito tempo sem alimento. Assim também nós precisamos do alimento, precisamos da palavra de Deus. Que você tome a Bíblia de manhã e leia a sua Bíblia, leia a palavra de Deus, medite nas Escrituras. Lá para o meio-dia, às vezes você tem um tempinho, volta no texto, dá uma lida, ainda que você não tenha muito tempo, mas dá uma lida rápida no texto. E lendo aquele texto ali rapidamente, para você mantê-lo fresco em sua mente antes de dormir. Leva esse texto novamente em oração e leia ele novamente. Quer dizer, você está se alimentando da palavra de Deus. Essa é a ideia de comparar as Escrituras Sagradas com o alimento. Medita no livro da lei dia e noite. A necessidade que nós temos é do alimento, da palavra de Deus, não um período do dia, não um momento do dia, não dia sim, dia não, ou 2 vezes por semana, ou só quando eu venho no culto, não. Medita no livro da lei dia e noite. Ele não deve estar longe de você, ele deve estar no seu coração. Sua mente deve estar permeada pela palavra de Deus, nutrida pelas Escrituras Sagradas, dia e noite. Dia e noite. É como oração, orar sem cessar. Essa ideia de uma oração que permeia a minha vida, onde eu oro, onde eu medito nas Escrituras Sagradas, essa comunhão com Deus. E o texto diz: achadas as tuas palavras, então ele tomou uma atitude, logo as comi. Não se demore, meu irmão, não seja lento, busque a palavra de Deus. Quando a tentação chegar, cite a Bíblia, cite a Bíblia. Quando o diabo vier, cite a Bíblia. Quando o seu coração tentar desviar você da vontade de Deus, cite as Escrituras. Quando você estiver sendo tentado a alguma situação, cite as Escrituras Sagradas. Que você possa ter a palavra de Deus e tomá-la para si o mais rápido possível. Logo a comi, de forma urgente, porque ela é um alimento e comida também é remédio. Comida também é remédio. Comida é nutrição, comida é necessidade. Nós precisamos nos alimentar. Quem não se alimenta está fraco. Não sei se você já teve que passar algum dia sem comer para fazer um exame. No final do dia, depois de 24 horas, as pernas já estão bambeando. Aí eu levanto, eu já estou meio tonto, né? Eu já estou, meus irmãos, quem não tem as Escrituras está fraco, está vulnerável a doenças. Quem não tem as Escrituras não está crescendo, não é forte na fé, não está firme na fé. É impossível, impossível. Por isso essa comparação extraordinária da Bíblia como alimento, porque a Bíblia é um remédio para as nossas necessidades, ela é a cura para os nossos medos, ela é o bálsamo para as nossas angústias. Que você recorra sempre às Escrituras Sagradas. Achadas as tuas palavras, logo as comi, e o resultado, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Irmão, a gente fica feliz quando come, sim ou não? Dá uma alegria. Alguns sentem paz, né? Sentem profunda paz quando come uma boa comida, né? Se sente satisfeito, né? Aquela coisa deliciosa. E aqui Jeremias está dizendo: as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Então, meus irmãos, na época bíblica, a palavra de Deus, essa ideia de comer juntos, era uma ideia de aliança. As pessoas comiam juntos como família
para fortalecer os laços familiares. Isso é muito importante. A gente perde esse costume de sentar junto, de estar sem estar na frente da televisão, de estar sem celular, e sentar e comer, e olhar nos olhos dos outros, e bater papo, e conversar sobre como foi o dia, ou como estamos passando. Nós precisamos mais disso, né? Nós precisamos mais disso. A pastora sempre está dando, gente, vamos sentar aqui na mesa para comer, isso é tão importante. É interessante, uma pesquisa mostrou que um adolescente que faz uma refeição por semana com sua família, sentado, sem celular, sentado ali com a sua família, uma refeição por semana, ele tem 50% menos chance de entrar nas drogas. Essa comunhão, esse relacionamento, esse fortalecimento da aliança. Então, comida, estar junto, ler as Escrituras Sagradas, essa comunhão com Deus, fortalece, meus irmãos, o nosso relacionamento com o Senhor. Veja, é Jesus que na refeição toma o pão e o cálice e diz: esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, aqui é o cálice da nova aliança do meu sangue. Veja, eles estão ceando, eles estão comendo, e ao comer eles estão ali tendo esse momento também de aliança. Então nós precisamos, meus irmãos, fortalecer em nosso coração, não fortalecer a aliança de Deus, porque ninguém pode fazer isso. Ninguém pode fortalecer o sangue de Jesus, ou a morte, a ressurreição de Jesus. Não, mas é fortalecer isso no meu coração, por meio da palavra de Deus, ok? Nos lembrarmos do amor de Deus, da declaração do grande amor de Deus por nós, que nós recebemos em Cristo Jesus. Como Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Veja, o relacionamento de amor entre você e Deus passa pela palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos, a minha palavra, e os guarda, esse me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei. Veja, o ciclo de amizade, de comunhão, de aliança, de relacionamento, ele passa pelas Escrituras. Você nunca beberá do amor de Deus a não ser por meio da palavra de Deus. Você nunca terá o seu coração cheio do amor de Deus a não ser pela palavra de Deus. É pelas Escrituras Sagradas, meus irmãos, como diz esse texto de João 14, 21, que acabei de citar, em que o amor de Deus é derramado, ele se torna real, vívido, tangível para nós. É quando nós lemos a sua palavra. Como Jeremias diz: as tuas palavras me foram gozo e alegria no coração. Então, meu irmão, se o coração está tomado de tristeza, está tomado de dor, você precisa da palavra de Deus. Venha para o banquete da graça de Deus que está na Bíblia. Venha para a festa e coma das iguarias de Deus que estão na sua palavra. Sacie seu coração. Enche o seu coração da plenitude do amor de Deus, enchendo o seu coração da palavra de Deus. Leia as Escrituras, medite nela. Sua alma está vazia, atormentada. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa encher o seu coração das Escrituras. Você está tomado de incertezas, dúvidas, questionamentos. Você precisa da palavra de Deus. É ela que vai encher o seu coração de paz por causa do grande e eterno amor do nosso Senhor. Quer desfrutar do amor de Deus? Ah, pastor, eu não sinto o amor de Deus. Quer sentir o amor de Deus? Quer encher o seu coração desse amor? Vá para a Bíblia, vá para as Escrituras Sagradas. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse me ama. Enquanto você está guardando a palavra, enquanto você está lendo, meditando na palavra de Deus, ali está Deus ministrando a você, ali está Deus derramando o seu amor sobre você, ali está Deus libertando e curando você, saciando a alma faminta. Ali está o Senhor na sua palavra. Mas a ideia também de que
ao comer a tua palavra me foi gozo e alegria no coração. É a ideia de que a família de Deus está sempre reunida em torno do Pai Celestial. Meus irmãos, como nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Assim como o alimento é uma proteção, é um cuidado que os pais têm com os filhos, assim também a palavra de Deus. A palavra de Deus é esse cuidado conosco. Quando a mãe diz para o filho, para aquele bebezinho que está começando a andar, e tem uma tomada bem ali, e o bebezinho vai lá com aquele dedo bem fininho, e ele quer botar o dedinho lá e dizer, opa, não pode. O bebê ele não entende por que ele não pode botar o dedo ali, mas o pai e a mãe entendem. Então a palavra de Deus, irmãos, ainda nas suas proibições, ela expressa o grande amor de Deus por você, o cuidado de Deus por você. Deus não é um estraga-prazer. Essa ideia que a nossa cultura tem, que liberdade é fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quero e com quem eu quero, isso é um erro. Ninguém é feliz nisso. Ninguém jamais será feliz nisso. Tome as pessoas que fizeram isso. Olhe na história as pessoas que viveram assim, sem regras, sem limites, sem um caminho. Essas pessoas jamais foram felizes. Elas tiveram momentos de prazer, mas jamais foram felizes. Os mandamentos, a palavra de Deus, ela está, meus irmãos, para nos proteger. Quem aqui não teve a experiência de ficar sentado na mesa, porque a mãe ou o pai disse, você não sai da mesa enquanto você não comer, e aquele bife de fígado estava lá e não saía de lá nunca, e você não conseguia comer aquele negócio, parecia uma sola de sapato, mas a mãe, você vai ficar aí até você comer esse negócio, e picava picadinho, e você dava, e a gente ficava lá grudando debaixo da cadeira, dando para o gato, para o cachorro, tentando sair daquela situação. Mas aquilo é tão importante, tão importante. Quando eu nasci muito doente, e o médico disse, mãezinha, você precisa botar ferro nesse menino. Ele tem uma quantidade de ferro muito pequena no organismo dele, e você precisa botar ferro nesse menino. Ele precisa comer todo dia, batidinho no liquidificador, feijão com fígado. Pense, glória a Deus, eu não lembro. Da experiência do gosto, Deus é bom. Eu nem lembro da experiência de comer, nem do gosto, glória a Deus. Mas deve ser um negócio muito terrível. Até porque tinha que ser repetitivo por um bom tempo. Mas funcionou. Com certeza eu não tenho, mas prestou, funcionou. Assim é a palavra de Deus. Às vezes você tem um texto que te incomoda, às vezes tem um mandamento que te confronta. Glória a Deus por isso. Se renda a essa palavra, abra o teu coração, diga, Deus, essa palavra é para mim, eu quero tomá-la para mim, Senhor, eu vou obedecer essa palavra, eu não vou seguir o meu coração, eu vou obedecê-la, porque é o melhor para mim. Do contrário, eu vou adoecer, eu vou ficar vulnerável, vou ser atingido de alguma forma pelo pecado e pelo diabo. Então, meu amado irmão, tome a palavra. Ainda aqueles mandamentos mais difíceis, eles são uma bênção. Nem toda comida é lá toda sabores, mas é importante comer, faz parte. Mãe, tem que comer o verdinho, tem que comer o verdinho, pode comer o verdinho. Come o verdinho, faz bem para a saúde. Não é verdade? A gente precisa, o pai e a mãe que sabem o que a gente precisa. Mas também comida é saúde, força e crescimento. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, para o meu coração.
a saúde da alma e do espírito encontram-se nas Escrituras Sagradas. Meus irmãos, a palavra de Deus é a cura, é o remédio, é a proteção contra todas as doenças espirituais. O misticismo, pessoas que acreditam em tudo e qualquer coisa, pessoas que são bobas e acreditam em qualquer bobagem que aparece por aí. O misticismo acredita que a planta, acredita que faz coisas, que tal lugar, que o óleo vindo de tal lugar, que... o misticismo está aí, a torta é direita, mas também a cura para o ceticismo. Eu não creio em nada, eu duvido de tudo, eu não acredito na Bíblia como palavra de Deus, eu não sei se Deus existe, eu sou agnóstico, eu sou ateu. A Bíblia é cura para tudo. A Bíblia é cura para o secularismo, que quer fazer do dinheiro, do seu trabalho, a coisa mais importante da sua vida. E o dinheiro e o trabalho são bênçãos de Deus e são temporários. Deles você se usa por um tempo da vida, depois não mais. Mas também do mundanismo. A Bíblia é a cura para essa vida libertina, para esse liberalismo que nós estamos vivendo na cultura. O corpo é meu, eu faço qualquer coisa, eu faço o que eu quiser. Então, esse liberalismo que está por aí não tem nada a ver, né? Esse negócio de casamento é uma coisa ultrapassada, sexo livre, a gente vive do jeito que quer, não tem limites e nem regras. Meus irmãos, a palavra de Deus é cura para tudo isso. Cura para tudo isso. Porque a palavra de Deus é santa. E deixa eu te afirmar, ninguém vai ser feliz sem santificação. Ninguém vai ser feliz sem santidade. Ninguém. Eu tenho encontrado nesses quase 30 anos de vida ministerial, pessoas que se lançaram no pecado e acharam que encontraram essa felicidade. Olhe para a sua família. Olhe para dentro da sua família. Olhe os liberais lá. Olhe para as pessoas que estão se lançando a tudo e a qualquer coisa sem limites. Aonde elas estão terminando? Olhe aquelas pessoas que estão nutrindo casamentos e zelando dos seus casamentos, sendo fiéis ao seu cônjuge. Você vai ver a diferença. Queridos, sem santificação, você nunca vai ser feliz. E tampouco verá Deus. Tampouco verá Deus. Nós precisamos dizer, a palavra de Deus sempre vai nos guiar à santidade, à santificação. Amém? Ela é a saúde, ela é a força, ela é o crescimento para nós. Seu coração está esmagado pela dor, as tuas palavras foram gozo e alegria para o meu coração. O pecado, como uma espada envenenada, penetrou a sua alma. Meu irmão, gozo e alegria ao coração estão na palavra de Deus. Sua vida espiritual secou, está estagnado espiritualmente, a Bíblia te dará crescimento. Querido, a palavra de Deus, a Bíblia é gozo e alegria para o coração. E a última parte do texto: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. A palavra de Deus, a comida, se torna parte de você. Aonde está o almoço de hoje que você comeu? Se tiver na panela ou na geladeira, alguém pode ir lá e pegar. Mas o almoço, ele foi diluído, digerido, absorvido, foi para o seu sangue enriquecido, irrigou todos os seus órgãos e a cada célula. Sabe onde o seu almoço está hoje? Agora? Lá nas suas células, te dando energia, força, vigor. Agora me dá o seu almoço. Me dá o seu almoço? Não tem como.
quando você come, aquilo que você come se torna parte de você. Achado as tuas palavras, logo as comi, porque eu sou chamado pelo teu nome, Senhor dos Exércitos. Eu pertenço a ti, Senhor, e o Senhor pertence a mim. A tua palavra é minha, Senhor. E quando a palavra está em você, como aconteceu com Jesus no deserto, meu amado irmão, ele não tinha o texto na mão, mas o diabo não pôde arrancar a palavra de Deus do seu coração. Ele sempre estava dizendo: está escrito, está escrito, está escrito. Se você se alimentou da palavra de Deus, todo o inferno pode vir contra você. Ninguém vai poder tirar a palavra de Deus do seu coração. Se o Espírito de Cristo tomou as verdades da palavra de Deus e colocou no seu coração, se você tomou a Bíblia, leu, e nela meditou, e praticou, e a abraçou, agarrou a palavra, comeu a palavra, nutriu-se dela, meditou nela dia e noite, e está vivendo as verdades dela, não há nada, não há ninguém, não há circunstância alguma, não há pessoa alguma, problema algum, que vai conseguir arrancar de você a palavra de Deus, porque você e a palavra de Deus estão tão unidos que não tem como separar. Meu irmão, aquilo que você come se torna parte de você. Do que você está nutrindo no seu coração? Você está nutrindo o seu coração da palavra de Deus, de noite, meditando nela? Você está obedecendo a palavra de Deus? Você está vivendo a palavra de Deus? Ou você está enchendo o seu coração, a sua mente, de um monte de lixo, de um monte de porcaria? O que você está fazendo? Você está discernindo situações, pessoas, músicas, séries, seja o que for, por meio da palavra de Deus? Você olha aquilo e você consegue discernir aquilo por meio das Escrituras Sagradas? É o que nós precisamos fazer. Porque, irmão, o diabo sempre vai tentar, usando a cultura, para nos afastar da palavra de Deus. Vê essa pedra? Você é o filho de Deus? Se você é, transforme em pão. O diabo sempre vai nos levar na direção oposta da palavra de Deus. Sempre. O diabo nunca vai dizer para você ler a Bíblia. Ore, medita nas Escrituras. Pastor, eu perdi a vontade de ler a Bíblia. Já sabe quem fez isso? Você deu a mão para o diabo nessa situação. E você precisa se voltar para Deus. Na escola do diabo não tem Bíblia. Então, querido, volte para as Escrituras Sagradas. Medita nessa palavra. Ela é a comida, o remédio, o consolo, o conforto, a força, a espada do Espírito que vai guiar você e vai te dar vitória em todas as coisas. Vamos nos colocar de pé e orar. Feche seus olhos e vamos orar o nosso compromisso, Senhor.